Olá, para quem não me conhece, meu nome é Gabriel. Para quem me conhece também é Gabriel. Olá, meu nome é Gabriel. Talvez você já me conheça no meu canal Vivo pela Vida. Talvez você até curta minha página no Facebook. Talvez você tenha caído nesse vídeo por algum motivo qualquer. Eu sempre me interessei um pouco por entender o ser humano, entender tanta complexidade que tem na nossa cabeça e no nosso contato com o mundo. E por isso eu fiz psicologia. Não contente com isso, depois ainda resolvi fazer um mestrado chamado de Ciência da Religião. E a faculdade, o mestrado, por incrível que pareça, me trouxeram muito mais perguntas que respostas. O que não quer dizer que a gente não possa refletir um pouco em cima das respostas que a gente já tem e de crescer bastante com as perguntas que a gente deve se fazer o tempo todo. Fé é acreditar naquilo que não se vê, é você acreditar naquilo que não é óbvio, não é palpável, você não pode ver, medir, ouvir, apalpar, com esses sentidos que nós temos aqui. Uma definição mais específica para a nossa época, seria talvez você dizer que acredita em algo que não pode ser mensurado pelo método que a gente tem da ciência hoje em dia, e não pode por isso ser compartilhado com todos, não pode ser replicado, né? Se você usa um remédio aqui no Brasil, esse mesmo remédio tem que fazer efeito na China, né? Com outra pessoa completamente diferente, independente ou não dela acreditar que aquilo faça efeito. É nesse ponto que a nossa ciência ocidental chegou, de você ter um conhecimento chamado universal, amplo e objetivo. E demorou muito para a gente chegar nesse ponto. Até a Idade Média, mais ou menos, a gente não tinha tanta diferenciação entre o que era filosofia, ciência, religião. As pessoas que se dedicavam ao conhecimento, elas simplesmente se dedicavam a estudar tudo, né? Então você tem estudos como o de Santo Agostinho, o próprio Leonardo da Vinci era um cara que estudava várias coisas ao mesmo tempo. E foi só a partir de uns 500 anos atrás, mais ou menos, que isso começou a se diferenciar. A partir de caras como Descartes, Galileu, Newton, por exemplo. E o mais interessante é que todos esses que eu citei aqui, esses três, eles eram pessoas de fé. Pois é, após você não saber que o Galileu nunca deixou de ser católico, nunca deixou de ter a fé dele, mesmo brigando com o Papa, mesmo tendo sido julgado pelo Vaticano na época. E esses caras começaram a elaborar um novo método, que hoje a gente chama de método científico, né, que sofreu modificações, mas começou ali com eles, e um dos pressupostos desse método era separar a visão religiosa que eles tinham da visão objetiva, científica de mundo, por assim dizer. E aí veio o Iluminismo, que se propunha a deixar tudo da Idade Média para trás, né, que eles chamavam de Idade das Trevas, incluindo a forma religiosa de pensar o mundo da Idade Média para trás, para lançar uma nova era que seria chamada por eles de Idade das Luzes. E aí veio Marx, que veio com uma nova visão de sociedade que estava tudo em conflito. Está sempre uma classe brigando com a outra, e as instituições religiosas, assim como todas as instituições, teriam um papel importante na sociedade de estar alienando, por assim dizer, a população. E aí veio Darwin, né, com a teoria da evolução, dando outro papel da gente enquanto ser humano no meio do mundo, no meio do meio ambiente. Nós não somos tão diferentes assim dos outros animais, segundo a teoria da evolução. E veio Nietzsche com toda a sua crítica às religiões, ao cristianismo principalmente, toda a moral que vinha naquele tempo, que deveria, segundo ele, ser substituída por outra moral, ou sei lá, por moral alguma. Esse período, né, da passagem do século XIX para o século XX foi tão conturbado, tão cheio de esperança nessa nova visão de mundo, nessa nova ciência, por assim dizer, que o Nietzsche chegou a falar a famosa frase dele, Deus está morto. E às vezes era uma frase meio preocupada também, tipo, Deus está morto, a ideia de Deus está morta, o que a gente vai colocar no lugar dela? E hoje parece que a grande questão que aflige as religiões, que faz as pessoas repensarem as religiões, é o fundamentalismo. E aquela coisa, fundamentalismo gera fundamentalismo. O fundamentalismo islâmico lá, que derrubou as torres nos Estados Unidos e depois foi gerando o fundamentalismo cristão, e um fica brigando com o outro, os dois só ficam crescendo cada vez mais. E o mundo se pergunta novamente, para que religião se for para ser dessa forma? E o mais importante, será que toda a visão religiosa de mundo está errada? Será que todas as pessoas que disseram ter experiências espirituais, religiosas, estavam tendo alucinações, mentindo, ou então eram simplesmente muito ingênuas para entender o mundo com os horários mais inteligentes, por assim dizer?
A forma que eu tenho de tentar entender isso é concebendo tudo relacionado à fé, religião, como uma tentativa do ser humano de se relacionar com algo misterioso. Nós temos muitas coisas na nossa vida que podem ser enquadradas talvez na categoria de mistério, de sagrado, quer dizer, de coisas que a gente não consegue simplesmente exprimir através de uma forma totalmente racional, objetiva. Por exemplo, o amor. Um outro exemplo, a família, a paternidade, a maternidade, o amor de mãe, o amor de pai. Um outro exemplo, a origem da vida, o sentido do início de tudo. E no outro extremo, o fim de tudo, a morte. Todos esses mistérios, essas coisas sagradas, elas não podem ser totalmente aprisionadas pela razão, não podem ser totalmente explicadas através de métodos racionais, científicos. Apesar de que esses métodos podem sim dar algumas pistas e devem investigar, mas tem sempre que saber do seu limite. Por exemplo, já imaginou se a gente usar só termos científicos, cerebrais, químicos, por exemplo, para falar sobre o amor? A gente precisa de um pouco de poesia, né? A gente precisa de um pouco de arte, a gente precisa de outras formas de explicar. E com a religião a mesma coisa. A religião nada mais é do que uma tentativa de explicar o sagrado, de explicar o transcendental. Para muita gente isso é uma bobeira, porque segundo eles tudo que é transcendente, sobrenatural não existe, né? E talvez se nós não explicamos hoje através da ciência, talvez um dia a gente consiga explicar melhor. Mas é uma aposta, assim como é uma aposta que existe alguma coisa. Fé é uma forma de encarar essa escolha, essa visão. É apostar que existe alguma coisa e viver sua vida de acordo com aquilo. Eu acredito que uma forma bem coerente de se viver essa fé, já que ela se trata só de uma aposta, é não pensar só no depois, não pensar no aqui e agora também. Porque depois você pode se enganar, mas se a fé de alguma forma unir o agora e o depois com alguma coerência, talvez não haja tanto risco nessa aposta. Mas enfim, isso é só um pouco do muito que a gente tem a conversar, que tem a refletir sobre esse tema que com certeza dá pano para manga, a gente pode conversar bastante. E se inscreva aí no canal para a gente continuar discutindo com os próximos vídeos. Se quiser sugerir temas, seja à vontade também. Um grande abraço para vocês. Até mais.